Suspeito de sequestrar criança no passeio público é preso em Pinhais. Denúncia anônima resultou na prisão do acusado. Você sabe o que é economia subterrânea? Esse tipo de economia movimenta mais de 600 bilhões de reais por ano. No quadro Atualidades dessa semana, saiba quais são as mudanças que aconteceram no regulamento de trânsito em Curitiba. Meu nome é Paula Nishijima. E eu sou Isabela Maia. O Tela 1 de terça-feira está no ar. As ciclofaixas de Curitiba vão funcionar todos os domingos a partir de janeiro de 2012. A decisão foi determinada pelo prefeito Luciano Dutti nesta segunda-feira. Segundo a Prefeitura de Curitiba, as ciclofaixas só operam um domingo por mês por falta de profissionais para garantir o percurso de todo o projeto. Amanhã, dia 2 de novembro, é feriado de finados. Muitas pessoas vão aos cemitérios para homenagear entes falecidos. Em Curitiba, a URBS vai colocar mais ônibus em circulação para atender a grande demanda com destino aos cemitérios. Só de pensar em ir ao cemitério, muita gente sente arrepios e não gosta da ideia. Mas todo ano, no dia 2 de novembro, várias pessoas vão ao local para visitar e rezar por entes queridos que já faleceram. O dia existe desde o ano de 1998 d.C., introduzido por Santo Odilon, que determinou que todos os monges rezassem pelos mortos. A tradição de honrar os que já se foram é bastante antiga. Desde o século I, as pessoas rezam pelos que já partiram, e esse costume chegou ao Brasil com os portugueses, nossos colonizadores. Mas será que essa celebração do Dia de Finados ainda continua tão forte como antes? Comemoro, mas eu não tenho costume de ir ao cemitério, visitar. A família comemora, eu não comemoro por não comemorar apenas. Porque é um dia chamado Dia de Finados, é para adoração do corpo e não do espírito. Você tem que se alegrar quando nasce, não quando morre. Infelizmente a gente é obrigado a comemorar, porque eu tenho os meus pais estão no cemitério. Então a obrigação é todo ano fazer uma visitinha. Esse ano, cerca de 60 vendedores ambulantes vão estar com velas e flores na porta dos cemitérios. O preço das flores mais procuradas varia de R$ 2 a R$ 25 cada. O Dia de Finados movimenta 380 mil pessoas nos cemitérios de Curitiba na semana do feriado. Segundo a Prefeitura da capital, cerca de 100 mil pessoas prestaram homenagens a parentes e amigos falecidos. Várias missas vão ser celebradas nos cemitérios até o final da semana. Em Curitiba, supermercados, shoppings e centros de urgências médicas abrem normalmente. Já o comércio, bancos, correios e restaurantes vão fechar. O transporte coletivo vai funcionar com a escala de domingo. Suspeito de sequestrar crianças em Curitiba e região metropolitana é preso em Pinhais. Uma denúncia anônima resultou na prisão do acusado na manhã desta terça-feira. O homem sequestrou uma menina de 6 anos no passeio público e é suspeita de ter feito outras 2 vítimas. Imagens gravadas pelo circuito de segurança de um mercado mostram o suspeito ao lado da criança sequestrada. Muitas pessoas trabalham sem carteira assinada e entram na chamada economia subterrânea, que movimenta mais de 600 bilhões de reais por ano. Manuel trabalha há 3 anos no comércio de rua. Ele vende bolsas, óculos, bonés e tudo que trouxer algum dinheiro. Trabalhar sem carteira assinada foi a maneira que ele encontrou para garantir sustento. A maneira mais fácil, né, para quem não tem um estudo completo, né, que hoje pede muito estudo, né? Aí foi a maneira mais fácil de trabalhar assim sem, né, ter que provar algum estudo, né? A maneira que a gente o mais fácil foi trabalhar assim, né? Tipo, pode sair a hora que quer, pode voltar a hora que quer, não tem ninguém para falar, a gente que é o patrão da gente mesmo, né? Então essa é a vantagem. Manuel faz parte da economia subterrânea, que é a soma da produção de bens e serviços que não são controlados pelo governo. Essa economia corresponde a mais de 18% do PIB e, no ano passado, movimentou 663 bilhões e meio de reais. O economista Wilhelm Meiners explica que não participar da economia formal traz problemas para quem paga os impostos. A loja formal, por suposto, paga impostos, paga os direitos trabalhistas, ela está contribuindo para o bem-estar ou para a condição daquela cidade, da sua região. O camelô ele pode estar prejudicando o comércio, prejudicando a circulação de vias, recolhendo menos impostos, né? Oferecendo uma concorrência desleal para quem está oferecendo o mesmo produto com os recolhimentos necessários. Além de não arrecadar impostos para o governo, a economia subterrânea também tem outros problemas. Por exemplo, ela não faz parte das pesquisas oficiais, o que dificulta a criação de políticas públicas para os comerciantes e também para os consumidores. Ser membro da economia subterrânea acaba fazendo com que a pessoa perca uma série de benefícios. Ela não tem como receber seguro-saúde
Não há como ter um salário fixo ou seguro-desemprego e, no futuro, não há como receber a aposentadoria do INSS. A profissionalização é uma saída para quem busca regulamentar o trabalho. Só que aí existe outro problema. Não é todo mundo que tem condições de conseguir trabalhar com carteira assinada. O seu Lorival, que trabalha como pipoqueiro há 38 anos, é um desses casos. O senhor não pensa no futuro voltar a trabalhar com carteira assinada? Não, agora no momento não. Por que não? Com 75 anos ninguém assina carteira mais, né? Nós vivemos numa sociedade em que há um grande percentual de pessoas excluídas, de pessoas que não conseguem, via educação ou via a inserção num sistema adequado, né, formal de trabalho, o regulamento formal da sua empresa, e que precisa dessas alternativas. Então, é um mal necessário. Agora vamos falar do tempo. Nesta terça-feira, a capital paranaense amanheceu gelada. E como vai estar o tempo neste feriado? Amanhã, céu nublado e previsão de chuva em Curitiba. A temperatura máxima é de 19 graus e a mínima de 8. No litoral também vai chover. A temperatura varia de 21 a 14 graus. Agora vamos falar de saúde. Você sabia que há riscos quando partimos os comprimidos ao meio para reduzir a dose dos medicamentos? A repórter Priscila Utida vai explicar o porquê. Algumas pessoas quebram o comprimido para reduzir a dose das medicações. E segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, dividir os comprimidos é uma prática comum, mas não é aconselhável. O maior risco é a divisão não ficar perfeita e termos duas metades com pesos diferentes e que, consequentemente, terão concentrações diferentes do fármaco. Nesse caso, se a pessoa corta o comprimido para tomar somente a metade, a outra parte que não foi ingerida imediatamente já fica suscetível de sofrer as alterações. E ainda uma outra situação extrema é, se os produtos de degradação do fármaco forem tóxicos, a pessoa também pode sofrer ou manifestar algum tipo de sintoma. O comprimido de dipirona, um analgésico muito utilizado aí pelos brasileiros, e comercializado aí como medicamento de venda livre nas farmácias, é um exemplo. Cortou o comprimido de dipirona e imediatamente, logo após o corte, já inicia o processo de degradação da dipirona. São vários os motivos que levam os pacientes a partirem os comprimidos, como, por exemplo, para iniciar o tratamento com a mínima dose possível, para testar o efeito do medicamento no organismo, quando não existe no mercado a dose recomendada, pelo preço do medicamento e pela dificuldade em engolir o comprimido. Dividir os comprimidos ao meio pode trazer sérias consequências à saúde do paciente, pois o risco de dosagem errada é muito alto. Porém, muitas pessoas desconhecem essa informação. Você já quebrou algum comprimido? Já, uma vez, há muito tempo atrás. Você sabia que isso pode ser perigoso? Não, nunca fui informado disso. Quando era mais novo, Não sabia. Nunca tive conhecimento algum. Já. Não sabia. Mas o que se deve fazer quando você precisa de uma dosagem que não está disponível nas farmácias? Uma farmácia de manipulação, e mandar manipular na forma de cápsula, na dose específica que vai atender às necessidades daquela pessoa, daquele paciente. É necessário ficar atento às diferenças dos medicamentos, pois eles apresentam diferentes formas que podem indicar se é ou não possível parti-lo. Se tiver o corte no meio, certo? Aí, totalmente desaconselhável que se faça o corte. Mesmo, diria assim, que o médico tenha recomendado. Muitas pessoas acham correto se automedicarem, devido à simplicidade dos sintomas que apresentam. Normalmente, elas optam pelos remédios mais comuns, dos quais já possuem conhecimentos ou utilizam o remédio por indicação de uma terceira pessoa. Porém, é necessário reforçar que qualquer prática de automedicação é desaconselhável. O indicado é pedir orientação a um farmacêutico ou consultar um médico. 4 delegacias de Curitiba passam a funcionar 24 horas. O objetivo dos plantões é atender a população para o registro de boletins de ocorrência. As unidades começam a funcionar a partir da meia-noite desta terça-feira. Os distritos policiais escolhidos ficam nos bairros Mercês, Capão da Embuia, Auer e Sítio Secado. E no quadro Atualidades desta terça-feira, uma conversa com o advogado e presidente da Comissão de Trânsito da OAB Paraná, Marcelo Araújo. Ele vai falar sobre as recentes mudanças na regulamentação do trânsito em
Olá, começa agora mais um Tela 1 Atualidades. A conversa de hoje envolve algo muito importante em qualquer grande cidade, o trânsito, e passou por muitas mudanças recentes aqui em Curitiba. Elas foram tantas que fica difícil para o motorista saber, por exemplo, qual é a autoridade de trânsito da cidade. Para explicar as novidades da legislação, está aqui comigo o advogado e presidente da Comissão de Trânsito da OAB Paraná, Marcelo Araújo. Oi, Marcelo, seja bem-vindo. Obrigado. Tudo bem? Tudo bem. Marcelo, aqui em Curitiba está acontecendo uma grande confusão, na verdade, em respeito ao trânsito, né? Exato. No que se diz respeito a esse assunto. O que aconteceu com a Diretran? O que se instalou desde o dia 16 de setembro, coincidentemente na antevéspera da Semana Nacional de Trânsito, que é comemorada todo ano de 18 a 25 de setembro, era uma sexta-feira, saiu uma decisão no Tribunal de Justiça decorrente de uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi intentada em 1996. Essa ação, na época, ela tinha a finalidade de discutir as multas que eram aplicadas a ônibus e bicicletas que utilizavam a canaleta dos ônibus expressos, e foram editados 2 decretos municipais prevendo penalidades e a própria apreensão das bicicletas. Então, esses 2 decretos municipais, com base na lei orgânica do município, que estavam legitimando fiscais da URBS a fazerem essa apreensão e a cobrança de multas. E esse número de acidentes de trânsito, ele aumentou agora com a saída da Diretran, do comando da fiscalização? O comportamento das pessoas se alterou muito. Primeiro, foi colocada em xeque a autoridade do agente municipal, que em princípio por essa decisão não pode fazer autuações. Você sabe que muitas vezes o comportamento da pessoa ele acontece pelo amor ou pela dor. Então a gente já começa a perceber as pessoas que não colocam o cartão de estar, que estacionam sobre a calçada, porque sabem que não terão uma punição. E por esse motivo foi necessário que a prefeitura, ou seja, o próprio poder executivo, avocasse para si essa responsabilidade e daí pudesse conveniar tanto com o Detran quanto com a Polícia Militar, para que o policial militar, investido dessa atribuição, não apenas para infrações estaduais e infrações municipais, pudesse autuar. Até a prefeitura ela anunciou em nota oficial que o BPTran estaria responsável por essa fiscalização. Então, eles não estão multando nesse momento? Estão multando mesmo as infrações municipais devido a essa delegação que houve. Então, o policial militar, nesse momento, ele age como agente da autoridade estadual Detran para infrações de irregularidade do veículo e do condutor e também como agente municipal para as infrações de estacionamento, parada e circulação. O que não pode, por exemplo, é um agente municipal ver uma infração e avisar o policial que viu. Aliás, avisar para que o policial faça uma autuação sem ver. Se um agente municipal verificar a ocorrência de uma infração municipal, ele poderia chamar um policial do BPTran para esse policial confirmando, verificando a infração, ele possa autuar. Então, a Polícia Militar hoje, ela tem essa atribuição. Como já havia antes, só que antes conveniado com a Diretran, com a URBS Diretran. Hoje conveniado com a Prefeitura. O policial militar pode promover autuações tanto municipais quanto estaduais. Então tá certo, muito obrigada pela participação, Marcelo. Obrigado a vocês pela oportunidade. E na semana que vem eu volto com mais atualidades para você. Quer assistir a entrevista na íntegra? Então acesse youtube.com/telaquadros. E termina aqui o Tela 1 desta terça-feira. Se quiser participar com dicas, sugestões, mande um e-mail para tela1@up.com.br. Acompanhe o Tela 1 também nas redes sociais. É só procurar o nosso Facebook e seguir o Twitter, o @Tela1. Bom feriado e até quinta-feira. Até lá!